Boa noite a todos. O meu nome é Rosaura Saraiva, sou escritora, terapeuta e estou aqui hoje para apresentar novamente com vocês Sintonia e Conhecimento, um programa que visa trazer sintonia entre as pessoas que estão sendo entrevistadas e aquelas que estão assistindo e dividir conhecimento, conhecimento de vida, conhecimento, experiências de vida. E hoje nós teremos conosco Ana Teixeira Freitas. Ela nasceu no Pinhão, é licenciada em Filosofia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, curso de aperfeiçoamento de língua inglesa na Inglaterra e curso de aperfeiçoamento de língua alemã em Berlim. Ela é professora do ensino secundário, foi coordenadora do grupo disciplinar inglês e alemão do Departamento de Línguas dos diretores de turma de ensino secundário, membro eleito da Assembleia da Escola Tradutora. Ana é mentora e coordenadora do grupo de poesia Um Poema na Vila, desde 2012, elemento dos grupos Noites em Poemas, desde 2009, Poemas em Rede, desde 2012, e participa de sessões de poesia e tem poesia e prosa publicada em antologias. Ana ainda participa da Academia Brasileira, ACLC, Academia Contemporânea de Letras de São Paulo. E participa também, ela é sócia e cofundadora da Associação Culturais, a sócia da Academia de Letras de Trás-os-Montes, da APE, Associação Portuguesa de Escritores, e sócia honorária da ACL, no caso, né? Seja bem-vinda, Ana. Boa noite. Boa noite, Rosaura Saraiva. Muito obrigada por este convite. É um prazer estar consigo neste seu espaço virtual que se intitula, precisamente como disse, Sintonia e Conhecimento, e que estas duas palavras só por si têm tanto a dizer, não é? E também pelas entrevistas que tive a oportunidade de assistir, é um lugar de liberdade, de troca de ideias, experiências e muito enriquecimento. E por isso dou-lhe já os meus parabéns pelo seu trabalho, pela sua entrega. Muito bom. Eu é que agradeço. Imagina, é uma honra ter você. Eu te conheci indiretamente no dia da posse da ACL e fiquei encantada com a tua história, daí liguei lá para a ACL e disse, Marcos, me passa o número daquela mulher que eu quero conversar, quero conhecer um pouco mais aquela escritora, aquela artista. Então me conta um pouco da tua história, Ana. Então, antes, deixe-me só, de facto, agradecer ao Marcos Costa o facto de ter sugerido, de ter dado o meu contacto, também tenho que lhe agradecer a ele. Então, muito bem, eu defendo, tal como Ortega y Gasset, que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, vou contextualizar um pouquinho do meio onde eu nasci e do país onde também nasci, claro. Eu sou, como disse, do Pinhão, na província de Trás-os-Montes e Alto Douro, que é no norte de Portugal. A aldeia é uma pequena aldeia, banhada, agora é uma vila, mas era na altura uma aldeia, banhada pelos rios Rio Pinhão e o Rio Douro, e que o país, como sabemos, era uma ditadura, era governado por uma ditadura. E tudo como todas as ditaduras têm de mal, não é? Era um país de fome, de miséria, de opressão e de prisão. As pessoas não tinham as mínimas condições de vida, não tinham salário, por exemplo, que é uma coisa que não se entende, mas não havia. E então, o meu pai, curiosamente, tinha um salário. Ele era encarregado dos armazéns do vinho do Porto, porque aquela zona é a zona de excelência do vinho do Porto, que é património mundial da humanidade, e ele tinha um salário, mas, por exemplo, a minha mãe trabalhava para o mesmo patrão e não tinha qualquer salário. Nesse salário não lhe pagavam nada, absolutamente nada. E isto era algo que eu não percebia, porque é que isto era assim. O meu pai tinha a 4ª classe, o que na altura, para um país em que a maior parte das pessoas, da população era analfabeta, era muito bom. A minha mãe era analfabeta e
analfabeta. Porquê? Porque, de fato, os irmãos rapazes tinham ido para a escola aprender a ler e escrever. Infelizmente, naquela época, as raparigas não precisavam disso. O meu avô até dizia, para que aprender isso? Para escrever aos namorados? Como se, de fato, ao contrário, também não fosse, mas pronto. Ok, era de fato esta mentalidade que reinava, não é? E isto foi, eu, por exemplo, próprio também senti isso na pele, porque eu tenho 2 irmãos mais velhos, e o meu tratamento comigo era completamente diferente dos meus irmãos, não é? E a minha mãe sempre se zangou muito comigo, porque quando ela me dizia, vai fazer a cama aos teus irmãos, eu dizia, eu não faço. Eles têm braços e pernas como eu, podem fazer tudo como eu. Portanto, eu desde sempre, as coisas que eu não entendia, não conseguia fazer e tinha muita dificuldade em aceitar. O meu pai, de facto, era uma pessoa que lia muito, era uma pessoa muito informada, e eu, foi a minha grande influência a nível da literatura. Na época, havia a carrinha itinerante da Gulbenkian, que ia pelo país fora, levar livros, e o meu pai, todos os meses, requisitava livros. E então o meu primeiro contato com a literatura foi mesmo Camilo Castelo Branco, Essa de Queiroz, Júlio Diniz, Guerra Junqueiro. Foi, apesar de o meu pai me dizer sempre, eu adorava ir com ele à carrinha, buscar os livros, mas dizia-me sempre, tu não os podes ler. Portanto, mas eu li-os lendo às escondidas. E dizer que, de facto, tudo isto me marcou muito e percebi logo, na época, aqueles aspectos que, de facto, eu não... E depois o meu pai era extremamente rigoroso com os filhos, muito rigoroso. E a preocupação dele era que os vizinhos não tivessem nada para apontar aos seus filhos. E, de facto, aquilo era horrível. Nós não podíamos fazer nada, sobretudo eu, porque eu era rapariga, não é? Muito menos ainda com os meus irmãos. E, de facto, eu muito jovem, percebi que eu não podia continuar a viver ali. Logo que pudesse, eu ia-me embora do Pinhão. E os meus irmãos tinham ido já, eram mais velhos que eu, e eu, quando fiz o 5º ano, que agora corresponde ao 9º ano, que não tinha mais ali para estudar, porque eu ia numa carrinha ao concelho, teria que ir para o distrito. E eu disse, e normalmente o melhor que podia acontecer às raparigas daquela época, e sobretudo às raparigas que eram pobres, não é? Eu era de uma família humilde, e o melhor que podia acontecer era para ir para a professora primária, e isto era tirado ali a 20 ou 30 quilómetros no distrito, e depois a ideia era ficar por lá. E eu disse, mas eu não quero, eu quero ir para o Porto, que é a segunda cidade do país, que é relativamente perto, são 120 quilómetros do Pinhão. Eu quero ir para o Porto e quero ir trabalhar e que vou continuar a estudar à noite. A minha mãe, curiosamente, ficou escandalizada, não me quis deixar ir, mas pronto, é evidente que os homens mandavam. O meu pai, eu fiz as pazes com o meu pai, porque eu nunca pensei que o meu pai me fosse deixar sair. Eu disse isso, mas sempre me convenci que teria que ficar por lá. E o meu pai, ok, pronto, e lá me ajudou a arranjar um trabalho, etc. E eu vim para o Porto com 16 anos, fiz lá os dois anos antes de ir para a universidade. Aconteceu o 25 de Abril, em Portugal, que foi assim uma explosão, uma euforia enorme, como se pode imaginar, foi a saída da ditadura. E aí eu, de facto, antes eu já tinha conhecimento de alguns poetas portugueses, mas que eram proibidos praticamente em Portugal, o regime não deixava. Então aí foi ótimo, começámos a ouvir aquelas canções todas, portanto, e a literatura, depois desta primeira fase, através do meu pai, aí começou a surgir através das canções que nós cantávamos, que já podíamos cantar, sei lá, José Afonso, Adriano, Sérgio Godinho, Fausto, tantos. O caso do Carmo Caetano Veloso chegava-nos já, o Chico Buarque, a Betânia, a Joyce, os Beatles, Joan Baez, Bob Dylan, sei lá, quer dizer, e de facto foi o meu contato com a poesia,
os Pink Floyd, muitos. Depois, havia hipótese, ou ficava sem trabalho, porque quando foi 25 de Abril, a firma onde eu trabalhava, que era uma coisa muito pequenina, o dono fugiu para o Brasil, com medo o que é que o 25 de Abril traria, e então fechou no Porto, e havia uma sucursal em Lisboa, e perguntou-me se eu queria ir, ou ficava desempregada ou ia para Lisboa, e eu disse, então vou para Lisboa, embora me tivesse gostado muito, porque eu já estava muito habituada ao Porto, já pertencia ao grupo coral, que eu tinha feito o 7º ano, já me tinha inscrito lá na universidade, esse ano não houve, mas então eu decidi vir para Lisboa. Vim para Lisboa, pronto, entrei na universidade, fiz lá o meu curso, Filologia Germânica. Claro que depois aí, em termos de literatura, tive contacto com aqueles autores da língua inglesa, não é? E, portanto, era de inglês e alemão, sei lá, Shakespeare, Mark Twain, Herman Melville, o Stevenson, o George Orwell, o Goethe, o Brecht, e, portanto, foram, de fato, autores que me influenciaram muito, não é? Depois também havia aqueles todos realistas que nos chegavam e que eu li muito, o Steinbeck, o Dostoiévski, sei lá, Maya Angelou dos Estados Unidos, Milan Kundera, tantos. Também portuguesa, Maria Lamas, que toda esta gente que tinha sido proibida antes do 25 de Abril, nós tínhamos uma avidez enorme em ler as coisas que essas pessoas tinham escrito. Irene Lisboa, Manuel da Fonseca, Teresa Horta, o Ari dos Santos, Gomes Ferreira, o Saramago, por exemplo, o Jorge Amado também, que é também um dos meus, o Miguel Torga, a Sofia, sei lá, o Hemingway, o Sepúlveda, o Pablo Neruda, enfim, nós devorávamos aquilo, não é? Depois, em termos, portanto, eu fiz o curso em Lisboa, depois, em termos, depois, eu para ficar, digamos, na carreira de professora em Lisboa era muito complicado, e na altura com o namorado decidimos vir para a província, para Coruche. Por isso, a partir daí eu vim para Coruche, onde vivo agora. Portanto, fiz aí a minha carreira de professora durante 30 anos e aposentei-me em 2013, há uns anos, não propriamente pela idade, mas porque as coisas foram mudando muito e desencantou-me muito esta última fase, e achei que não era justo ter que aguentar aquilo, e pronto, e não havia nada a fazer, porque as coisas, há alturas em que a pessoa pensa que pode lutar e luta, perdão, mas há outras em que de facto tudo foi mudando e as coisas ficaram de facto muito diferentes. E pronto, isso aí, aposentei-me e depois criei depois, entretanto ainda estava no ensino, criei um poema na Vila e mantive com um poema na Vila, que tem sido uma experiência muito interessante, depois falaremos mais a seguir. E em termos, voltando um bocadinho atrás, em termos de poesia e de outras artes, é assim, eu de facto, quando eu na escola adorava decorar poemas, e tinha muita facilidade e decorava poemas, às vezes alguns nem muito pesados, porque naquela altura os poemas que estavam no livro, aquilo eram horríveis, eram muito pesadões, mas eu fixava aquilo e gostava. Em relação à cor, eu adorava a cor. Tive um professor que me castrava completamente, dizia que eu fazia mal o desenho geométrico e não sei o quê, mas enfim, pronto. Mas tinha esse fascínio da cor. Depois, só mais tarde, na juventude, eu experimentei o coro no Porto, nesse grupo coral que eu adorei, e o teatro também muito mais tarde. É evidente que tudo isso foi muito importante para... E também treinei muito enquanto professora, não é? Porque o ser professora, para mim, é uma profissão muito nobre. Para mim é das mais... Que não me levem a mal todos os outros, as pessoas que nos estão a ouvir e que não são professoras, mas, de facto, para mim, o professor é o ensinar. Melhor dizendo, o ensinar é uma profissão nobre, porque no fundo é a formação de... Temos ali, enfim, pessoas, digamos, quase que
ávidas de saber, e elas ficarão, e todos nós damos por isso, tivemos bons professores que nos marcaram e também tivemos maus que nos marcaram, não é? Sim. E eles são muito importantes para a nossa formação, não é? E então eu, por exemplo, o teatro e o canto, eu tinha esse gosto e muitas vezes em aquelas atividades que nós temos que preparar para os alunos, temos que utilizar essas ferramentas, embora lamentavelmente eu não tivesse tido essa oportunidade em miúda, mas tinha esse gosto, realmente tinha esse gosto. E foi de certo modo neste fazer e ter que fazer e ter que aprender durante o meu período de ensino que eu ganhei o gosto pela escrita. Ou seja, eu quando era, como toda a gente, penso que isso que é geral, a gente gosta de escrever uns poeminhas de amor, aquelas coisas, pronto. Mas de facto foi enquanto preciso ver coisas, ter textos, etc. E a uma certa altura que o gosto e já me preocupava com encontrar a palavra certa para o texto ficar mais bonito. Por de facto, eu penso que foi aí um bocadinho que a minha escrita literária surgiu. Foi no ensino. Maravilha. Também, só ver aqui um bocadinho de água. Então, enquanto você toma um gole d'água, eu vou passar aqui os recadinhos. A Roseli Farias, artista plástica, ela diz: boa noite, meninas. Parabéns, Rosaura. Mais uma vez, parabéns para suas convidadas. É uma saudação poética aqui de Portugal. A Roseli é uma artista plástica brasileira que está em Portugal no momento. A Glafira, da ACL, muito bom. diz: boa noite, meninas. A Roseli diz: boa noite, parabéns, muito obrigada. Saudações. O Helder. Boa noite a todos. O Helder também está em Portugal, ele diz: boa noite, excelente programa. A Vânia Clares, da ACL também, ela nos dá boa noite, Ana, boa noite, Rosa, boa noite, Vânia. Então, o pessoal está aqui acompanhando aqui, Ana, e estão vibrando com a sua trajetória revolucionária, porque você teve revolução na tua época, na época que era tão proibido as coisas, você venceu. E quanto a ser professora, eu concordo plenamente. Sim. Concordo plenamente, ser professora é algo magnífico. Eu fui professora, então eu olho meus alunos hoje, tudo adulto, eu digo, meu Deus, dizer que eu tenho um pedacinho de participação desses seres humanos maravilhosos que estão aí. Me dá muito obrigada. Muito grande. Muito obrigada. Boa noite a todos e obrigada por estarem aí a escutar-nos. Então, dizia eu que, de facto, depois outro aspecto interessante foi quando eu fiz um curso sobre tradução e no trabalho final houve uma colega que me disse que eu devia continuar a escrever, porque o que eu tinha escrito ela tinha gostado muito. Parecendo que não foi imediato, mas isto ficou-me. Às vezes não haja dúvida que uma palavra, não é, de incentivo é tão importante, não é? Para que nós ganhemos. Ficou, não fiz nada na altura, mas ficou. Depois tive os filhos, é evidente que isso é uma fase de muito trabalho e não há assim tempo para que sobre. E então, em 2008, escrevi o meu primeiro poema a pedido de uma amiga para o Dia Internacional da Mulher. Pronto, e achei interessante, aquilo saiu, etc. Depois, em 2009, em abril, estava a organizar uma exposição de artes plásticas aqui a pedido da Junta de Freguesia de Coruche, do presidente que me tinha pedido, que se intitulava A Liberdade, e voltei a escrever um poema para aí. E é curioso que, entretanto, nesse ano 2009, um amigo meu, que eu tinha conhecido também na inauguração de uma exposição, o Jorge Castro, convidou-me para participar num grupo de poesia, que era as Noites com Poemas, que nem sequer era em Cruz, era nos arredores de Lisboa, e eu lá fui, lá ia, e de facto foi assim uma lufada de ar fresco que me incentivou, eles acarinharam muito, e de facto foi fantástico. E a partir daí não haja dúvida que a poesia e a escrita começou a ser algo muito, muito importante para mim. Isto relativamente, se calhar,
relativamente, portanto, à minha entrada. Depois, em 2011, publiquei o meu primeiro livro. Sei, se calhar esta parte primeiro, não sei, Rosaura, se isto muito resumidamente, claro. Olha, mas a tua história ela é incrível, ela é muito interessante porque mostra aí todo um trajeto feito para a gente chegar nos dias de hoje, né? Então, justamente o que eu ia te perguntar é, você participa, eu ia pedir que você falasse um pouco mais sobre o Poema na Vila, né? Você, o Sim. grupo de poesia Poema na Vila, se você pudesse nos falar um pouco sobre esse grupo que você criou, né? Que você coordena. Certo, foi também, lá está, um bocado por influência de ter conhecido aquele grupo, As Noites com Poemas, e depois também participei num outro, e de vez em quando participava em sessões de poesia. Cruz não tinha nada relativamente à poesia, e então pensei em criar, e pronto, e criei juntamente com, entretanto, outros amigos e outras amigas que entretanto também já iam comigo e íamos todos juntos a Lisboa frequentar essas sessões. Então, um Poema na Vila, que foi criado num café de uma amiga, e que, curiosamente, eu pensei naquilo e toda a gente me dizia, não, faz um só de vez em quando, senão as pessoas fartam-se. E ok, tudo bem. E eu experimentei, fazemos fizemos o primeiro em fevereiro de 2012, e o curioso, correu tão bem, o café encheu, que no final da sessão as pessoas perguntam-me, e agora o mês que vem? E eu disse, ok, porque não, o mês que vem? Maravilha. Pronto, e passou o mensal, foi definido ali pela afluência das pessoas, e de facto é um grupo que tem funcionado muito bem, e até à pandemia tínhamos a média de 60 pessoas, 60 e poucas pessoas por sessão. Evidente que agora com a pandemia diminuímos e temos uma média, se calhar, de 30, 30 e pouco, porque há pessoas que ainda estão com muito medo de sair de casa, etc. Sim, sim. Portanto, é um grupo informal, é um grupo que tem funcionado bem, como disse. Há sempre um tema, pronto, porque há sempre pessoas que gostam de escrever para o tema, e é um incentivo também. Sim. E é muito, quer dizer, para mim tem sido, e penso para toda a gente, tem sido, de facto, algo que nos tem feito crescer. Porquê? Porque é um incentivo à escrita. Havia pessoas que não gostavam de poesia e foram uma primeira vez e começaram a gostar, não liam e começaram a ler, não escreviam e começaram a escrever. E há pessoas Maravilha. no grupo que já começaram a publicar livros, e para mim isso é muito gratificante. De facto, aliás, isto, nós não estamos ligados, nós não temos oficializados, mas porque a parte burocrática acho que iria tirar todo este, todo este carisma ao grupo, porque depois as pessoas têm que se preocupar muito com burocracias e é aborrecido. Eu não quero, pessoalmente, eu não quero. Já disse que não quero. Se alguém quiser oficializar, tranquilo. E tem sido, de facto, e depois também, para mim, é o contactar, porque todas as sessões, praticamente todas as sessões temos tido, há poucas, um convidado. E, de facto, é o ter que trabalhar a poesia do convidado, o perceber, para mim tem sido um enriquecimento muito, muito, muito bom. De maneira que um poema na vila é assim, algo que está na minha vida e ele durará enquanto houver pessoas. Quando não houver pessoas, não há questão nenhuma, não deixará de Mas que maravilha, né? É um grupo que começa a poetizar e concretiza. Que coisa mais linda. E isso que você falou sobre pessoas que não liam e agora leem, que não escreviam e agora escrevem, isso é muito rico. É Isso é muito muito rico mesmo. O, Ana, a Cristina Arantes, da ACL, também está te dando boa noite. O Cristina, boa pessoal noite, da, o obrigada. pessoal da SL está tudo aqui te dando, Que te bom, que bom. assistindo e te apoiando. Muito bom, muito bom. A Ciela é fantástica, muito bom. Essa academia é fantástica. E a Cristina diz: sempre haverá pessoas, Ana. O Francisco Domingos de Pina diz que foi criado o grupo
foi criado o grupo sim, de teatro. tem toda a razão. Sim, um poema na vila não é só poesia, é verdade, o Francisco tem toda a razão. Primeiro, desde o primeiro aniversário de um poema na vila, como é que é? Promovemos uma exposição de artes plásticas, com o mesmo tema dessa sessão de um poema na vila, nessa sessão do aniversário. Portanto, ou seja, nós temos 10 anos de um poema na vila, já fizemos 10 exposições de artes plásticas, em que colaboram, em que participam pessoas de Coruche, artistas de Coruche, mas não só, também de fora. E temos tido 30, 40 participantes, tem sido também uma experiência muito interessante. Também, como o Francisco diz, e muito bem, o grupo de teatro Um Poema na Vila, que surgiu em 2016, e que o Francisco Queiroz é o nosso encenador, porque eu em janeiro desse ano tinha-o convidado, porque ele tem formação em teatro, e tinha-o convidado para nos fazer uma formação, como falar em público, para as pessoas nos sentirmos todos mais à vontade, etc. Depois tivemos connosco, nesse aniversário, Joaquim Pessoa, que é um poeta português que é fantástico, e se não o conhecem, recomendo. E o Francisco gostou tanto de um livro dele, que é O Ano Comum, que pegou em partes do livro e fez uma peça de teatro. E que estreámos logo a seguir, no mês seguinte, foi em fevereiro, março, o mês mundial da poesia, estreámos de seguida, logo na próxima sessão de Um Poema na Vila. Muito interessante. Também tem sido uma experiência muito, muito interessante. E já temos 4 peças, exatamente. E claro, parámos um bocado por causa da pandemia, mas tem funcionado também muito bem, muito bem. E o Poema na Vila tem 3 livros publicados. Ainda o Poema na Vila está rendendo. Agora estou-me a lembrar. Tem 3 livros publicados que correspondem a 3 sessões de poesia. Até os tenho aqui, é A Minha Rua, que foi o tema de uma sessão de poesia. Depois o outro é O Montado, um Lugar Poético, que também é de uma sessão de poesia, porque Coruche é capital mundial da cortiça, e todos os anos, em maio, há a FICOR, que é a Feira Internacional da Cortiça. E o outro é o Natal 2020, que é o Natal da pandemia. Portanto, em que estão aqui, portanto, em qualquer destes livros estão os originais dessa sessão. Que bacana! E neste Natal 2020 temos a particularidade muito gostosa e é uma alegria ter connosco também elementos da ACL, da Academia Contemporânea de Letras. Que legal! Tem um brasileiro ali junto com... Temos aqui o Marli de Souza, o Marcelo Kassab, o Afrânio Afra, que é grande divulgador, e portanto tem sido assim muito, muito interessante. Também temos 3 livros, pronto. É verdade. Olha só, um grupo que foi criado no acaso, entre uma reunião de amigos para poetizar, já tem livros, tem teatro. Então, olha, eu gostei do que você falou sobre o Francisco de Pina Queiroz ali, que ele ajudou a ensinar a falar em público. Eu acho que isso seria uma ótima pedida para trazer ele para a live, para ele dar umas dicas como as pessoas têm que fazer para falar em público. Tem muita gente que ainda tem esse bloqueio. Muito bem. Acho que é uma boa ideia, acho que é uma ótima ideia, Rosana. Então, como escritora, como é que você se define, Ana? É assim, enfim, eu acho que a escrita, eu vou fazer aqui uma citação de Vladimir Nabokov, que eu acho fantástica, porque eu sinceramente não acho que a escrita seja assim tanta inspiração, eu acho que é muito mais trabalho. Sim. Pronto, e então este poeta diz o seguinte: parece-me que na escala das medidas universais há um ponto em que a imaginação e o conhecimento se cruzam, um ponto em que se atinge a diminuição das coisas grandes
e o aumento das coisas pequenas é o ponto da arte. E eu acho, não é? Diz muito, não é? Eu acho isso fantástico. E eu, de fato, acho que a escrita é isso, não é? É trabalharmos para conseguirmos, ou que nós consideremos que está razoável, não é? Que é literário, que tem algo de arte, mesmo muitas vezes não será assim tanto, mas pronto, mas tentamos isso, não é? E a escrita para mim é assim, é evidente que eu também estou muito de acordo, a escrita é a vida, não é? É a vida, é a nossa infância, as nossas pequenas coisas, aquilo que observamos, aquilo que lemos, não é? Muito, não é? É muito importante ler-se muito, é aquilo que lemos, é aquilo que cruzamos de experiências com as outras pessoas, não é? Muitas vezes surge de uma conversa e pronto, e temos vários exemplos, eu tenho pessoalmente, e todos nós temos, não é? Poemas, pode haver também um desafio, como por exemplo da ACL, do Grupo Lupa, não é? Que é fantástico no Facebook, Sim. lança aqueles desafios e é uma oportunidade, tal como um Poema na Vila o faz, e outros grupos também o fazem. Também é um desafio, é interessante, mas não haja dúvida que a escrita parte destas pequenas coisas, porque aquilo muitas vezes que se pensa que são as grandes coisas, não são as coisas que nos dizem tanto, não é? Eu penso que isso é mesmo muito, muito importante. Depois, falando um pouco da minha escrita, eu diria que, enfim, e para mim a escrita é um lugar de liberdade, é fundamental, não é? Que seja um lugar de liberdade, um espaço de democracia, diria. Eu defendo, vamos ver, eu defendo que a escrita deve ser algo para mudar a sociedade, deve ser um fator de mudança. Conforme existe o pedreiro que faz uma casa, conforme existe, sei lá, algo que todas as outras profissões, não é? Que colaboram para que nós possamos viver em sociedade, eu penso que a escrita tem que ter essa tarefa de denunciar, de inquietar o outro, de não é? Tem que mexer em nós, claro, primeiro, e mexer nos outros, porque se penso assim é que nós conseguimos colaborar. E para mim a escrita é também um dever e um direito cívico, não é? Enquanto tal, não é? Enquanto cidadãos, nós estamos a colaborar para a sociedade. Por isso, a minha escrita penso que é um bocado destas inquietações claro, também pode haver poemas de amor, também pode haver tudo isso, mas penso que é sobretudo muito isso, não é? E acho que isso está refletido nos meus poemas. Penso que, não sei se é assim, se quer que diga Olha, assim. você definiu de uma maneira maravilhosa, porque e se eu for resumir o que você disse, que teve uma coisa que me mexeu em particular, é que a escrita é a junção da experiência com o conhecimento e a criatividade. Certo. Vai concretizar aquilo através da escrita, vai transmitir o teu conhecimento, a tua vivência e a tua criatividade. É lindo, entendeu? Ainda que não haja dúvida que nós temos poetas populares que escrevem lindamente e também escrevem as pequenas coisas, escrevem os seus sentires e também mexem na sociedade e muitas vezes não têm aquele conhecimento que quem estuda tem, mas têm um conhecimento profundo da realidade. Justamente, a sabedoria de vida, né? Exatamente, tal e qual, exatamente. E são pessoas geralmente que pensam muito no que acontece, são pessoas muito reflexivas. Portanto, o conhecimento não tem que ser um conhecimento, digamos, Didático. muito intelectual. Quer Uhum. dizer, intelectual será, mas não terá que ser um conhecimento científico, nada disso. Sim. Pode ter, pode não ter, tudo bem, quem tem pode utilizar mais essas ferramentas, mas temos belos poemas de pessoas que muitas vezes são quase analfabetas, não é? Sim, 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 sim.
Nós aqui em Portugal temos um poeta que se destacou com o António Aleixo, que tem poemas lindos, não é? E, no entanto, era uma pessoa que não tinha estudos. Mas, de facto, acho que é isso. Acho que a poesia é, de facto, muito isso. A poesia é essa troca, né? Eu identifico-me, exatamente, eu, de facto, identifico muito com esse tipo. Pronto. Ana, eu estou amando conversar contigo. Não sei, eu não sei do tempo, Rosaura, eu não estou... Nós vamos fazer uma vinhetinha de 1 minutinho e já voltamos. Tá? Ok, certo. Fica aí que a gente já volta. Certo, obrigada. Boa noite, voltamos aqui agora com Ana Freitas, diretamente de Portugal, escritora, poetisa, coordenadora do grupo Poemas na Vila, uma mulher incrível, revolucionária, com uma história maravilhosa. Estou amando. Aqui vamos ver os recadinhos que nós temos aqui. O Francisco diz que seria bonito a Ana interpretar um dos seus poemas. Sugiro o da escada, porque tem a ver com o princípio da conversa, com a sua infância. Muito bem, Francisco. Ou então Renasce Mulher. Vamos com certeza ouvir a Ana e ela tem o tempo livre. Fica à vontade, Ana, se quiser colocar um trabalho seu. A Glafira diz verdade, Ana. De analfabetos também temos poemas maravilhosos. A ideia é o produto da criatividade, não da escolaridade. Perfeito, Glafira, concordo plenamente com você. Então, Ana, tu queres nos mostrar um pouco do teu trabalho? Sim, mas eu sei que o Francisco gosta muito desses, mas eu tinha aqui preparado... Bom, também posso, não então, sei. Surpreenda o Francisco com o que você preparou. Eu vou dizer isto, porque eu sei que os outros têm muito a ver com a minha infância, mas este tem a ver com o que eu acabei de dizer. E, por exemplo, este surgiu-me depois de eu ter lido um romance da Agostina Bessa Luís, que é intitulado Deuses de Barro. E eu, sobre isso, escrevi o seguinte, intitulei tal e qual Deuses de Barro. Descascarmos-nos de quando em vez é recomendável. Descascarmos-nos todos, a bem de todos, como Günter Grass o fez, da almejada verdade, entre fragas soterrada. Em nós coabitam deuses, à nossa mercê, escravos de nós, de cada um de nós. Talhamo-los do nosso barro, para como servos nos sirvam. Sim, este é um Deus meu, sempre à mão, o antídoto para os meus males,
rogo-lhe justiça, a que não soube gerar com o outro. Agora, apenas a minha justiça imploro. Por ela, o meu vizinho chora, e ao seu Deus também implora. Meu Deus, que lindo, que profundo! Lindo, lindo, lindo! Profundo, profundo. Isto é de uma observação, não é? Todas as pessoas imploram ao seu Deus e muitas vezes Sim, chocam com a vida dos outros, não é? sim, Esquecem-se sim, desse com pormenor. certeza. É uma coisa tão real, tão hoje, tão vida, né? Isso que você Exato. leu, maravilhoso. Muito Aqui me obrigada. diz, Ana, que você participa de grupos literários, tanto na Europa quanto no Brasil. Como você descreveria essa troca que você faz Brasil, Portugal? Como você descreveria essa troca? É assim, qualquer dos grupos em que eu participo é, é algo que me encanta, porque só o facto de pertencer a um grupo em que temos algo em comum é muito importante, porque nós somos um ser sociável, não haja dúvida nenhuma. Todos nós precisamos de grupos. E, de facto, pertencer a grupos que partilham e não têm que ter as mesmas ideias, mas gostam das mesmas coisas que eu gosto, é muito importante. Digamos que eu diria mesmo que é uma troca plena. Eu diria mesmo que é uma troca plena em que o que nos move é um sentir de ideias e é o belo da palavra. No fundo, eu penso que é um bocado isso. E gosto de todos os grupos, como é óbvio. Agora, eu tenho que falar aqui, e com toda a justiça, da ACL. A ACL e estes grupos, o curioso disto, e se calhar acontece com toda a gente, e nunca. As coisas vão-nos acontecendo, né? Umas atrás das outras, muitas vezes sem nós pensarmos. Há coisas que nós projetamos na vida, como é óbvio, gostar de ter filhos, tirar um curso, mas há outras coisas que nos surgem, digamos que é uma surpresa da vida, é quase uma dádiva da vida. E estes grupos em que eu entrei, eu não tinha pensado, surgiram, aconteceram. E a Academia Contemporânea de Letras foi também muito isso. Foi muito isso, primeiro porque, aliás, eu até costumo dizer que a Academia Contemporânea de Letras foi a única coisa boa da minha vida durante a pandemia, porque levou-nos, não é? Nós não podíamos estar presencialmente e um poema na vila começou a ser feito online, porque é só a única maneira, e com isto é engraçado, acaba por se juntar aqui uma série de conhecimentos, desde a Tânia Peçanha, que eu tinha conhecido de Portugal, a declamar Fernando Pessoa, felicíssima, que depois me contacta pelo Facebook e graças às redes sociais, não haja dúvida, que me diz para eu participar no grupo do Rio de Janeiro, no Corujão da Poesia, onde eu conheci o Afrânio Afra, que é esse senhor que leva toda a gente atrás e faz pontes, etc, etc. E pronto, e me apresentou ao Luís Delfino, Academia Contemporânea de Letras, e eu já participava muito feliz e contente no Grupo Lupa, quando depois me surge este convite para entrar para a academia, de fato. E tudo isto acontece. E, além do mais, o Brasil para mim é algo especial. Porquê? Porque eu, desde muito miúda, aliás, eu até tenho uns textos feitos sobre a imigração. Portugal era um país tão pobre que as pessoas imigravam nos anos 60. E a família da minha mãe, que eram 12 irmãos, a minha mãe tinha 4 irmãs imigradas no Brasil, que eu não conhecia. Portanto, foram antes de eu nascer. E eu, quando pude, tinha 20 e poucos anos, quis ir conhecê-los e fui ao Brasil e foi uma grande alegria. Fui a São Paulo, fui ao Rio de Janeiro e, de facto, ficou uma ligação. Aliás, a ligação estava, ainda não conhecia nem os familiares, mas conhecia pelas cartas que escreviam e tudo isso, por aquilo que a minha mãe dizia e contava, e de maneira que esta oportunidade de contacto com o Brasil e com as gentes do Brasil foi, para mim, tem um carinho muito especial. De facto, é muito bonito.
E pronto, é ótimo, digamos que Que maravilha. é verdade. É muito Sabe bom. que enquanto você ia contando, eu estava imaginando, porque quando a gente conhece as pessoas, a gente tem muita coisa na internet que eu digo, ah, não é legal, mas tem muita coisa que é bom, que a gente sabe aproveitar, porque faz uma teia que a gente vai conhecendo pessoas, a gente cria uma rede de amigos muito grande, muito Muito, ampla e muito exato, rica, muito rica em rica, é verdade. conhecimento, em Sim, experiência. sim, eu tenho aprendido muito, muito, muito com toda a gente, muito. E de facto é termos a noção, aliás, que o Brasil é já ali, é um clique do computador, não é? É um bocadinho assim. E eu lembro que numa ação de poesia nós tivemos tivemos 4 continentes em rede. É emocionante, não é? É Eu qualquer coisa. creio. É emocionante. É É mesmo. mágico, né? É É, mágico, na é realidade, é verdade, mágico. é verdade. Digamos que estas tecnologias são ótimas, nós temos é que saber utilizá-las, não é? Só Justamente, é isso isso. que eu digo, a gente tem Nós que temos saber mesmo. tirar o melhor, aproveitar o melhor delas. Exatamente, exatamente. E como você tem livros publicados? Me fala um pouco sobre os seus livros. Então, livros publicados, sim. O primeiro. O primeiro foi este, que é um livro de cordel, que eu sei que. Aqui. Aí sim, o Que o texto. livro de cordel penso que até surgiu no Brasil, quanto eu sei. Tem aqui o cordelinho. Este foi publicado em 2011. E eu vou só dizer aqui um pequenino, porque tenho precisamente que é o circo, e então o poema que deu título ao livro diz assim: a vida é um círculo, roda qual planeta Terra, tal como o ciclo da vida vai e volta. A moda também se repete, mas os lugares estão lá, no círculo, fixos, não intactos. É só um bocadinho do poema, mas isto para dizer que, na altura em que eu conheci este grupo das Noites com Poemas, eu voltei a lugares onde eu já tinha estado muito mais jovem. E é Sim, curioso, voltei aos mesmos sítios, então achei que fazia sentido dar-lhe este título. Este livro é muito sobre a minha infância, sobre os pais, enfim, um bocadinho disso tudo. Depois, este até tem a particularidade que eu convidei uns amigos para dei-lhes um poema e eles desenharam, fizeram qualquer coisa. que Portanto, bacana, tenho aqui estas imagens, a verdade, também tenho aqui um trabalho outro meu, estes dois são meus, por exemplo. que bacana, o livro ilustrado ainda, que lindo, lindo. É verdade. Depois o outro, o Cintilações, em 2014, 2015, minto, 2015. Digamos Sim, que o Cintilações, como eu digo aqui no prólogo, diz o seguinte: pontos de luz colorem a vida, dela brotando sob a forma de poemas, estrelas de muitos raios, cintilações. Digamos que este livro, eu considero, foi aquela fase em que eu pensei, não, a poesia é algo muito importante na minha vida. É algo que me apazigua, que me faz estar bem com os outros. E então, imaginei então as tais cintilações, as tais luzinhas que colorem a vida e que sim, nos sim. ajudam, não é? E pronto, e este livro também tem muita coisa, é muito variado, também tem um bocado sobre a família, aqui tem o tal Renasce sobre a mulher, sei lá, tenho muita coisa de vida também, é muito diversificado. Eu penso que o tempo já está a ficar um bocadinho escasso e eu estou-me a despachar, não é? Não, fica tranquila que nós temos um tempo livre, tá? E eu tô adorando ouvir você falar do seu trabalho, porque você fala daquilo que a gente sente, sabe? Quando você fala da poesia exatamente isso, que é a descoberta. Quando você despertou para a poesia, traz um pouquinho de ti, um pouquinho da família, um pouquinho da tua vivência, um pouquinho da tua infância. E eu acho que a poesia é isso, é você transportar os seus sentimentos para o papel, para a escrita, sabe? Então, perfeito. Muito obrigada. E neste livro eu tenho alguns poemas. O Renasce, de fato, é aquele que eu digo mais, mas tenho alguns poemas sobre a questão da mulher, da violência doméstica, tudo isso.
E tenho olha, não, já há um tempo que não o digo, mas vou dizê-lo aqui, porque tem a ver com o Brasil, que se chama Feminina, Rio de Janeiro, anos 80. Joyce canta o seu poema Feminina. O mundo de novo acorda, não é no cabelo, no dengue, no olhar, é ser menina por todo o lugar. Que todas as raparigas sejam meninas, como todos os rapazes sejam meninos. Que os meus olhos sejam sol, que os seus olhos sejam sol na aurora de um sorriso. O mundo de novo abana, o verdito renova-se, o mundo abana, renova-se e abana. Mais uma vez se renova, até que a utopia perca. Será então menina por todo o lugar. Que lindo! Portanto, que maravilha, né? E é bem isso, que a gente não perca a criança que existe dentro da gente, né? Exatamente, exatamente. Não É muito perca a isso. criança que existe dentro da gente. E, E bom, é uma e tem... coisa que a gente tem que preservar bastante, né? Sem Você dúvida. fala que teus passatempos são a pintura e o teatro. É uma Sim. coincidência que teu passatempo também seja arte ou foi direcionado? Eu acho que as artes, as artes conjugadas dão-nos uma harmonia fantástica, não é? E então, quando nós, sei lá, todas elas contribuem. Aliás, eu penso, não era possível no meu tempo, e agora também ainda não há em todas as escolas, mas eu penso, as artes, a pintura, a música, o teatro e as palavras, digamos, o teatro e digamos que o incentivo, ao conto, a ouvir o conto desde pequeninos, as crianças, isso devia ser obrigatório em todas as escolas, porque acho que as artes deviam fazer, quer dizer, eu penso que todos nós temos isso em nós. Depois, estimulamos ou não estimulamos. Evidente, podemos, com certeza, depois achar que temos mais jeito para aquilo ou para aquilo outro, etc. Mas, à partida, todos os seres humanos deviam ter isso na sua formação. Verdade. Depois optam, deixam se quiserem deixar, mas é uma formação de base. Porque Verdade. acho que tudo isso é tão importante para o ser humano. Eu acho que é qualquer coisa muito, muito importante. E acaba por ser um bocadinho. Eu, por exemplo, muitas vezes tenho poemas que me levam à pintura e tenho poemas que me levam, tenho pintura que me levam a poemas. Também acontece, não é? Sim. Eu acho que eu diria que poria isto tudo no mesmo plano, não é? São as artes, porque as artes é o que eu acho que é assim. Todos nós, todo o ser humano tem muito a dar e tem muito dentro de nós. Eu penso que nós utilizamos uma pequenina parte, não é? E todos nós podemos dar o nosso melhor através das artes e o nosso pior, infelizmente, através da guerra. Infelizmente também é assim, não é? E penso que... então, nesse melhor, eu acho que se tivermos possibilidade e se experimentarmos, conseguimos fazer muita coisa. Eu não estou preocupada se faço bem ou faço mal. Dá-me prazer, sinto-me bem com isso e faço. E eu acho que se cria uma harmonia, essa harmonia entre as artes, eu acho que é muito bonita e que nos realiza pessoalmente também muito, eu acho. Eu concordo. Sabe que ainda hoje eu estava conversando com alguém sobre isso, sobre a arte devia ser utilizada nas escolas mesmo como base de terapia, porque os adolescentes eles não conseguem se expressar muitas vezes através da palavra, mas eles conseguem da palavra oral, né? Mas conseguem se expressar com a pintura, conseguem se expressar com a música ou com a escrita, e deveria ter professores preparados para saber ler essa personalidade, saber ler essa arte, entender o que ele está querendo transmitir aquele jovem que não consegue verbalizar o que tem. Hoje ainda nós estamos conversando sobre a arte como uma terapia nas escolas. Sim. Mas muito bem, 100% de acordo, devia ser mesmo feito isso, não é? Só que infelizmente, enfim, também temos professores que
e que não têm essa formação. Quer dizer, as pessoas não têm, mas também é verdade que quem superintende os ministérios da educação não promovem isso, e deveria ser, devia estar na formação de base dos professores, e que não está. E que não está. Exatamente. Porque, no fundo, todos os alunos, eu defendo, todos os alunos sabem fazer alguma coisa e têm jeito para alguma coisa. É preciso descobri-los, não é? E cabe aos adultos fazê-lo, não é? É verdade. Evidente, também é muito importante que os pais, desde bebezinhos, leiam e estimulam o mais que puderem essas artes. Sim. Muitos pais não têm essa formação, nem têm esse conhecimento, mas que é muito importante, sem dúvida que é. É fundamental. É verdade. É importante o estímulo desde pequeno, né? Muito, 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 muito. Ana, primeiro, antes de te fazer a última pergunta, eu vou te passar o recadinho aqui do Francisco. Ele disse que ele precisou sair porque ele tem um compromisso no Rotary no Brasil via Zoom. Ele parabeniza pelo trabalho. Ele parabeniza você pela dedicação à poesia, à arte em geral e à língua portuguesa em especial. Obrigada. E ele diz que o teatro é um ninho alquímico que nos permite conhecer a nós próprios para depois compreender melhor os outros. E também é terapêutico. Eu vou reafirmar o que o Francisco está falando sobre o teatro, porque eu sou uma pessoa dessas, como você estava dizendo antes, que eu não sabia falar em público. Eu só sabia ficar nos bastidores. E até alguém me disse, vai, faz um curso de teatro que tu aprende a falar em público sem gaguejar. Então, eu realmente concordo que o teatro ele nos proporciona isso, a aprender a verbalizar, a expressar através da nossa forma de falar aquilo que a gente sente. Eu, desde menina, só escrevia. Se eu tivesse que dizer alguma coisa para ti, eu preferia te mandar uma carta do que te dizer, porque eu não conseguia falar. Então, o teatro ajuda bastante, ele é terapêutico, ele é bastante terapêutico. Rosara, só queria dizer, acrescentar uma coisinha, agora quando o Francisco disse isso, fez-me lembrar, é que de facto qualquer arte é comunicar, não é? É. E portanto, quando nós vemos uma tela de um pintor, nós estamos a conhecer um bocadinho desse pintor, não é? Porque qualquer arte é comunicar, não é? Seja ela qual for, é de facto comunicar e conhecermos a nós próprios, com certeza, também quando nós a exercemos, com certeza. É mesmo isso. É por isso é que é tão importante. Só que a arte, aprender a comunicar e à partida é qualquer coisa muito sublime, não é? Enfim, é o belo. É verdade, é verdade. E as pessoas, de uma maneira geral, eu acredito que elas conseguem nos ver de uma maneira bem mais profunda através da nossa arte do que como a gente, que muitas vezes nós usamos no dia a dia uma roupagem de trabalhar, de fazer, de acontecer, e através da nossa arte a gente se mostra, a gente permite que as pessoas nos enxerguem como realmente somos. Aliás, agora estou-me a lembrar de uma citação do Rilke, que talvez não seja bem assim, mas a ideia é, ele quando, naquele livro muito conhecido, Carta ao Jovem Poeta, ele aconselhava que para se escrever tinha que se vasculhar as nossas profundezas e trazer isso cá para de cima, só assim. E de facto eu também acho que é uma característica da poesia, uma das coisas que para mim um poema é bom quando nós percebemos que ele é autêntico, ele é verdadeiro, porque eu acho que quando alguém escreve, a imaginação é importante, mas quando se escreve para algo que não se sente, geralmente a coisa não resulta muito, não é? Eu acho. Eu concordo. Portanto, nós expomos quando escrevemos, quando pintamos, é uma exposição, sem dúvida. Comunicamos aos outros, exatamente, muito bem. Exatamente como somos, né? A gente deixa cair um pouco as máscaras, deixa cair um pouco a imagem criada, né? Ana, deixa eu fazer uma brincadeira de palavras contigo. Okay. Eu vou te dizer uma palavra e daí você me diz o que essa palavra lembra para ti, tá bom? O que ela significa para ti. Crença.
Crença é essencial, não é? Nós temos que acreditar, crer, seja aquilo que for, crer na vida, crer em fazer qualquer coisa, crer, é querer e crer. Portanto, crença é fundamental. É verdade, é querer e crer, é verdade. Exatamente, eu acho que sim. Nós falamos bastante já hoje, mas eu vou te perguntar novamente sobre a poesia, porque eu acho que tudo que nós falamos até agora girou em torno da poesia, sobre a exposição da poesia. Então, vamos pular para a sociedade. O que você me diria sobre a sociedade? A sociedade é assim, eu acho que, digamos que, entre aspas, é o chamado mal necessário. Nós somos seres sociáveis, temos que viver em sociedade. Agora, o que eu acho é que a sociedade poderia e deveria ser uma coisa muito bonita. E, infelizmente, muitas vezes não é bonita. Não é? Porque, de facto, as questões do poder estragam tudo, eu acho. Que é a ganância, o poder, é lamentável. Portanto, a sociedade eu acho que deveria ser uma coisa muito bonita em que todos os seres humanos deveriam ser felizes. Mas, olha, e agora temos este exemplo, infelizmente, tão recente da guerra, não é? Sim. Que, enfim, é o tal pior do ser humano mesmo. Ana, eu ficaria contigo horas aqui conversando. Tu é uma riqueza de pensamentos, uma riqueza de experiência. É uma pessoa, olha, se eu me apaixonei naquele primeiro dia que eu te vi lá, só estava assistindo, só nos bastidores, imagina agora trocando essa Rosário, eu posso só dizer, este meu livro, Alfobres de Rios... Pode, fica à vontade. Eu vou terminar depois com o último poema dele, e depois este último que saiu, de facto, é uma possibilidade chamada Menina, que é em prosa. É o meu primeiro livro em prosa. Perfeito. Pronto, o tempo é todo teu, nós não temos... O tempo é todo teu, pode falar, pode mostrar e pode falar. Então, só dizer que, em relação a este Alfobres de Rios, no fundo, Alfobres de Rios é uma metáfora, não é? É uma metáfora. Alfobres, não sei se a palavra é conhecida para vocês, mas alfobres é um canteiro pequenino onde nós pomos a semente e ela germina. Sim. E depois, quando está em plantinha pequenina, nós tiramos e vamos colocar num talhão. Na minha zona chama-se um talhão, que é maior, há de alface, há de couves, etc. E tanto, Alfobres de Rios é a metáfora das ideias, onde se germinam ideias, etc. Portanto, esta aguarela também fui eu que fila a pensar neste livro. Que bacana! Muito lindo. Assim, imaginar que são os alfobres e os rios. E entretanto, este livro termina com... este livro tem uma particularidade e eu estava-me a esquecer de falar. Tem aqui um talhão, ele está dividido em talhões, são 5 talhões. Um deles é dedicado à lusofonia, porque um dos temas que trabalhamos durante um ano e tal, num poema na Vila, foi a lusofonia, no segundo ano, em cujo tema do aniversário, e depois tivemos uma exposição, e a exposição andou por várias geografias em Portugal durante um ano, era a lusofonia, a língua portuguesa na diversidade cultural. E durante esse tempo, nós homenageamos cada país da lusofonia. E então, tenho aqui o que eu escrevi, nesse talhão 4, tenho aqui o que escrevi exatamente para a lusofonia. E agora estava aqui a ver, eu até, se eu tiver um bocadinho, até ali o que eu escrevi para o Brasil. Pode ler, fica à vontade, pode ler sim. Talhão 4, eu não quero dar seca às pessoas, mas é assim, Brasil, uma pátria, um oceano, 2 mundos unidos pela história, quis ela que não fosse pela guerra, pela saudade de nos termos lá e cá, buscando pão, pela ditadura que ambos a machucou, cá e lá Abril cantou. Eu não sei se a net caiu um bocadinho, Rosaura. Oi? Caiu um pouquinho, trancou um pouquinho.
Não ouviram? Pode repetir o texto. Então, muito bem. Brasil, uma pátria, um oceano, dois mundos unidos pela história. Quis ela que não fosse pela guerra, pela saudade nos termos lá e cá, buscando o pão, pela ditadura que ambos a machucou, cá e lá Abril cantou. Fado tropical, a nossa cumplicidade, servida na delícia de um poema, todos banhou. Brasil, irmão imenso. Que lindo, que maravilha. É isso que eu digo, essa riqueza, sabe? Essa riqueza. Isto é para o Brasil, é para vocês. Sim, e este livro termina, então, com um poema que é pequenino, que intitulei de Futuro, porque é isto que eu considero que digamos, a magia destes grupos, destas relações, destas ligações. Eu penso que o futuro tem que passar por aí, não é? Que as pessoas estarem bem consigo e com os outros e estarem, não por interesses financeiros, outra coisa qualquer, mas estão porque gostam de estar, porque partilham os mesmos ideais, etc. E sempre em prol de uma sociedade mais livre e mais igualitária para todos. E então eu termino estes alfobres de rios com o futuro. Nos meus alfobres semeio rios regados de ternura, adubados de horizontes, alagados, robustos. Sobre eles construo pontes que derrubam muros do futuro. Digamos que este é o meu objetivo já há uns tempos para cá de vida, não é? É tentar, enquanto escrevo, também derrubar esses muros do futuro, embora eles vão sendo criados, como a gente sabe, por aí. Mas é uma verdade muito grande, né? Que você e estas pontes são, sim, estas pontes são fantásticas. Né? E pronto, e por fim, uma possibilidade chamada Menina. Isso. Que a prosa são várias crónicas, são 29 crónicas, e uma delas chama-se Uma Possibilidade Chamada Menina, porque eu acho que eu apercebi-me quando estava a escrever que uma possibilidade, nunca tinha pensado nisso, é uma coisa muito importante. Eu até começo este livro dizendo, uma possibilidade é sempre uma fresta que se abre, uma pante, tem a longura do caminho. Não é? Eu nunca tinha pensado nisso, mas uma possibilidade é uma coisa muito, muito importante, não é? Porque nós partimos de uma possibilidade para outra possibilidade e podemos aproveitar a possibilidade, se achamos que não queremos, deixamos, mas a partir de uma possibilidade pode surgir, não é? Eu acho que é um encadeamento e é tão importante esta palavra possibilidade. É verdade. E então... É verdade. E muitas vezes a gente não consegue reconhecer essa possibilidade porque a gente está tão fechado para alguma coisa que a gente não consegue perceber que essa possibilidade está na nossa frente ali de avançar, ou de extravasar, ou de falar. Exatamente. Temos de estar sempre, penso que é muito importante estarmos abertos, não é? Abertos às novas ideias, o que surgir e o que não nos agrada, a gente deixa, é claro que sim. E isso é importante. O que não agrada, o que não nos faz bem, a gente põe de parte. Também é importante saber dizer não, não é? Com certeza, com certeza. Isso é uma coisa. Ana, eu vou te pedir que você deixe uma mensagem para quem estiver te ouvindo agora, para quem for te ouvir nos próximos dias, porque fica gravado no YouTube e as pessoas vão assistindo. Que você deixe aquela mensagem que você diria para alguém muito especial, aquela mensagem de vida, aquela mensagem que as tuas poesias falam. Diga para a gente. Então diria que para todos vós e para quem me está a escutar e para quem me vai ouvir, que eu sem vocês não seria nada e a minha vida seria muito mais triste e sem graça nenhuma. Portanto, para todos vós, e é graças a vós que eu aqui estou e que me enriquecem tanto. Muito obrigada por isso. Que lindo! Que lindo! Gratidão, Ana, por você ter participado. A gente obrigada, muito obrigada. Com certeza.
E agora eu vou pegar depois contigo o contato do Francisco, vamos ver se a gente traz o Francisco para falar um pouco sobre teatro, para falar na live. Certo. Um pouco, tá? Certo. Olha, Muito gratidão, bem. gratidão. Muito obrigada. Eu é que agradeço esta oportunidade. Muito obrigada, Rosana. Então, foi muito bom e parabéns. Digamos Mais que a uma gente vez por acertou na possibilidade. Nós tivemos uma possibilidade de uma troca e nós aceitamos essa possibilidade. Exatamente. É mesmo, e é tão importante, é verdade. Isso, eu saio daqui muito mais rica, muito mais feliz, é verdade. Muito obrigada. E parabéns, Rosana, pelo seu trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço, de verdade. Eu sempre que puder vou estar atenta e vou ver se consigo ir assistindo alguns. Com certeza. Com certeza. Nós tivemos essa semana, eu acho que você viu a Rosana. Embora para mim é um bocadinho tarde, mas pronto. Mas tudo bem. Então vá, tudo bom, Rosana. Muito obrigada. Muito obrigada e boa noite. Até a próxima. Agora a próxima live será na quinta-feira com a Fátima Damasceno, que é fotógrafa. Então, aguardo vocês. Obrigada. A Vânia Clara está agradecendo e parabenizando. Obrigado, Vânia, por estar conosco. Muito obrigada a todos que estão aqui, estiveram aqui conosco, ou que estão ainda. Muito obrigada. Boa noite, então. Boa noite a todos. Foi um prazer. Um abraço para todos. Um abraço.